Olá, amigos da Transamérica. Iniciamos agora mais um programa Diversidade Cultural. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Saul Dorval da Silva. Dr. Saul é presidente do CONCEPIR, Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Programa Diversidade Cultural, Dorival. Uma satisfação enorme estar aqui. Estamos aqui exatamente para que a gente possa colaborar aí com os teus telespectadores e falar um pouquinho do Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Doutor, o que é o Conselho? O Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná é aquele que representa os 28% da população negra do Estado. Além da população afrodescendentes, também tem as minorias, como os ciganos, como os indígenas, como os orientais. Enfim, é um conselho que trata sobre a promoção da igualdade racial para todos do Estado. Como que faz para incluir outras etnias junto, como os ciganos, por exemplo? Então, os ciganos fazem parte do conselho, né? Quando há uma conferência estadual, as etnias, as associações, ONGs, elas se classificam, né? Elas se propõem, elas se habilitam, na verdade, a concorrer a uma vaga, uma cadeira no conselho. Como tal, essa cadeira, se ela for eleita pelos demais companheiros do conselho, que é um voto direto entre as próprias ONGs que se classificam, fazem parte. Mas, além disso, aquelas ONGs ou aquelas etnias, como, por exemplo, a indígena, como a oriental, que não participam como cadeira cativa eleita, elas têm assento no conselho, só não tem voto, mas tem voz, é convidado para dissertar as suas opiniões e trazer suas demandas para o conselho, para que a gente possa desenvolvê-la no Estado e cumprir, passar para o ente executivo a execução dessas demandas. Então, as funções, por exemplo, as associações, né, da sociedade civil que são habilitadas, e elas indicam representantes, é isso? Elas são eleitas nessa conferência e indicam os representantes dessas entidades. E como é que e é importante dizer assim, como é que é formado, Dorival, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná, o CONCEPIR? Ele é formado, ele é tripartite, porém ele não é paritário porque são 3 entes, instituições da sociedade paranense. A sociedade civil organizada, ela compõe de 14 entidades do movimento negro, ou ciganos, ou indígenas, ou de outras minorias. Né? Quando eu falo de minorias, são minorias sociologicamente ditas, né? Não por quantidade, até porque nós, afrodescendentes aqui no Paraná, nós somos 24% da população. Não é minoria. Não é minoria, portanto, é isso isso, né? E no país nós somos 54%. E também são mais 14 conselheiros do Executivo, do Governo do Estado, das Secretarias de Estado, ou seja, 14 da sociedade civil e 14 membros do Executivo indicados pelos seus secretários e nomeados pelo governador do Estado do Paraná. A outra parte tripartite que compõe o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial é a Assembleia Legislativa, que indica 2 deputados, um titular e um suplente. O Conselho, nessa formação, atende todas as necessidades e compreende-se toda a população do Estado do Paraná. A principal atribuição do Conselho, qual seria? É o combate ao racismo e combate a qualquer tipo de discriminação. Mas o Conselho, ele é formulador de políticas públicas. Porém, o Conselho também, ele tem outras atribuições, como, por exemplo, ele é fiscalizador, ele é deliberativo e ele é consultivo. Então, consultivo, tem algumas demandas do Executivo e do Legislativo, mando para o Conselho, os conselheiros, o conjunto do Conselho, através das plenárias ordinárias, que acontecem todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, é colocado e é debatido, e é deliberado, ou é aceito ou não é aceito, né? Fiscalizador, porque nós fiscalizamos os atos, tanto da sociedade civil, quanto do governo e quanto do legislativo. Então, quando há uma arbitrariedade atingida pelo executivo ou pelo legislativo ou pela própria sociedade, nós fiscalizamos, né? Levantamos, entregamos ao Ministério Público e também aos setores de seguranças públicas, seja ele estadual ou federal.
Como que é essa, ou como que é, por exemplo, defender uma causa junto ao governo? Porque nós sabemos que todo governo ele é amplo e tem pessoas de todas as ideias. Como defender uma causa específica num determinado governo, ou nesse propriamente? Olha, nos governos que se passaram, são causas que é inerente à sociedade. Então não tem como os governos que passaram não ter atendido. Os governos que passaram pelo Estado do Paraná, desde da sua formação do Conselho Estadual, diga-se passagem que alguns conselhos municipais, eles surgiram antes do Conselho Estadual. Dos governos passados, foram exatamente interessantes para a população o desenvolvimento dessas políticas. No atual governo, foi uma grande surpresa agradável que o governador Carlos Ratinho Massa Júnior tenha atendido as demandas do Conselho, principalmente com relação ao Fundo de Promoção da Igualdade Racial. O Fundo de Promoção da Igualdade Racial foi criado no governo Beto Richa, foi institucionalizado, regulamentado pela governadora Cida Borghetti, e agora no governo Carlos Ratinho Massa recebeu no ordenamento financeiro em torno de 2 milhões de reais para fazer a política. Hoje, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial é o único conselho no Brasil que tem dotação orçamentária própria. Significa dizer que essa dotação orçamentária é para fazer as políticas e também corresponder às demandas da sociedade civil, como também os entes públicos, como as instituições municipais, aquelas que têm os conselhos municipais ou têm um fundo de promoção da igualdade racial do município. Então, nesse governo, um governo interessante, bom governo no sentido de olhar para as minorias, de olhar para a população negra e desenvolver as políticas públicas. O Conselho é vinculado a qual secretaria? O Conselho atualmente é vinculado à Secretaria de Justiça, Trabalho e Família, a SEJU, do secretário Nely Prevot, que tem aí nos dado muito apoio com relação ao desenvolvimento do Conselho. O secretário Nely Prevot é um secretário ativo, né, deputado federal e está secretário, um secretário ativo que atende a expectativa. Nessa Secretaria de Justiça também não é só o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Tem mais 13 conselhos, entre eles o Conselho da Criança, do Idoso, enfim, outros conselhos que compõem a Secretaria. Essa briga interna de conselhos, foi bom você falar nisso. Como que chega o projeto, a proposta até o executivo? Assim, É um trabalho político, evidente, mas tem alguma discriminação, por exemplo, por ser conselho de igualdade racial? Porque sempre quando a gente fala em questões raciais, a gente sabe que vem aquela questão do preconceito, da discriminação. Olha, primeiro dizer que nós temos um grande agente da sociedade brasileira e paranaense, que é o movimento negro. Todas as ações afirmativas hoje no país significa que foram desenvolvidas pelo movimento negro através dos tempos. Se há Conselho da Igualdade Racial, se há os conselhos municipais, se é o avanço contra o racismo e o combate à discriminação, tem que agradecer exatamente o movimento negro histórico, o movimento negro que, na verdade, construiu toda essa linguagem e essas ações e essas instituições. Evidentemente, para você lidar com um ente público, ele é muito difícil, porque, evidentemente, tem ações que mal compreendidas, às vezes, pelo ente público, né? E são setores pequenos, né? Evidentemente que há um racismo institucional, que é um racismo orgânico, que eu chamo. Na verdade, eu chamo o racismo. O que é o racismo? O racismo, para mim, ele é social, mas também é um racismo orgânico, né? Porque as instituições, às vezes, elas passam e acabam, né? Mas a questão orgânica é muito fundamental que a gente possa entender o que é isso, né? Porque 350 anos de escravidão não foi fácil, né? Se instituiu organicamente no país em todas as áreas, né? Seja na questão do meio ambiente, seja na questão histórica, cultural, política, institucional, na área da educação, né, que às vezes não é aplicada. Então a gente, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, a gente colhe essa demanda e encaminha. É debatido no coletivo, e é bom que se diga o seguinte, né, que nós, enquanto presidente do Conselho, e demais, e a executiva, e também os conselheiros, essa executiva e a presidência do Conselho, ela não toma nenhuma atitude sozinha. Tudo que é denúncia ou
todas as demandas que vêm da sociedade, ou seja, de um conselheiro do GOV, ou um conselheiro da sociedade civil organizada, ou da Assembleia Legislativa, ou de agentes, ou de pessoas individuais, ela é acolhida por nós, verificada e debatida dentro do conselho, do coletivo. E esse coletivo caminha sozinho, mas o conselho tem outros organismos dentro dele, que é as comissões. Então você tem as comissões e comissão de educação, de comunicação, a comissão de financeira é aquela que define toda a operação financeira do conselho, por mais que o conselho tenha o tesoureiro, a figura do tesoureiro, e tem, por exemplo, uma comissão muito importante, que é a comissão das cotas, né, que verifica se as cotas no serviço público estão funcionando, na educação, enfim. É um sistema muito bem feito, né, e muito bem articulado pelo coletivo, porque você não faz nada sozinho. O presidente do conselho, ele só é um instrumento de organização junto com os conselheiros. E o coletivo é que tem que imperar a opinião, e lá é muito respeitada a opinião dentro do conselho. Para você ter uma ideia, nós temos várias entidades importantes da sociedade paranaense que compõem o conselho. Por exemplo, na área sindical, nós temos duas entidades importantes, que é a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é a secretário-geral do conselho, que tem a Juliana, a companheira Juliana, que é a secretária-geral. Você tem a APP Sindicato, através do Luizinho, que é o conselheiro, que é o presidente da Comissão de Finanças do Conselho. Você tem o Isaac Ramos Ferreira, que é o vice-presidente, que responde e representa o setor do GOV, o setor do governo estadual. Você tem o tesoureiro, que é um policial civil que representa a Secretaria de Segurança Pública, e tem, por exemplo, entidades representativas no estado inteiro, como a Afrovida, que é de Cascavel, o Sorriso Negro, que tem um trabalho importantíssimo com o Zé Luiz, que foi o primeiro negro eleito vereador pela cidade de Ponta Grossa. Ele pertence ao conselho, é uma entidade que pertence ao conselho. Então, você tem uma demanda muito grande dentro e representativa dentro do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Esse Fundo de Igualdade Racial, qual a prioridade? Para que ele é definido e como se habilitar e para que serve? O Fundo de Promoção da Igualdade Racial é para que você possa desenvolver as políticas públicas e as demandas da sociedade. O que a sociedade, o que o Conselho, em conjunto com os conselhos municipais, definiram para esse Fundo de Promoção da Igualdade Racial? Primeiro que uma parte disso vai para os municípios que têm os conselhos municipais e Fundo de Promoção de Igualdade Racial. Um dos critérios para esses municípios requerer esse recurso é formar o gestor público, formar o conselho municipal e formar o seu fundo. É uma trilogia para que se possa desenvolver essa política. Por outro lado, também através de editais que vão ser lançados agora a partir de janeiro, para a sociedade civil organizada ter acesso a esses recursos. Os editais que vão definir o que e para que essas entidades vão ter que fazer com esses recursos, que normalmente promover a cultura, a educação, também o combate principalmente ao racismo e qualquer forma de discriminação. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com esse interessante papo com o Dr. Saul Dorval da Silva. Já voltamos. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Então, voltamos com esse papo interessante com o Dr. Saul Dorval da Silva, que é o presidente do CONCEPIR. Dorval, Plano de Igualdade Racial, o que é isso? O Plano de Igualdade Racial está sendo desenvolvido, um novo plano, na verdade, porque já está em vigor o plano anterior. Esse plano ele dura 2 anos na gestão do Executivo. O Conselho propõe a aplicação desse plano em toda a estrutura do governo, em todas as secretarias do governo, né? O primeiro plano foi feito na gestão passada da presidente Edna Coqueiro, e aí mandar uma grande satisfação e abraço para esse presidente. E se esse conselho atual está caminhando e nós estamos desenvolvendo, agradeço a gestão passada, as outras ONGs que fizeram parte
do Conselho e pela direção, pela presidência da professora Edna Coqueiro. Então, terminou o plano, termina na verdade agora em dezembro, o biênio anterior do Plano de Igualdade Racial, e para o próximo biênio, essa gestão nova do Conselho de Promoção de Igualdade Racial está desenvolvendo isso. Para que serve? Serve para orientação para o cidadão atingido por certas situações e demandas que ele tragam para cada secretaria. É o norte que as secretarias deverão seguir nesse plano de igualdade racial e aplicar. Por exemplo, na área da educação, a Lei 10.639, muito debatida, vai estar nesse plano e a obrigatoriedade da Secretaria de Educação do Estado do Paraná em aplicar essa lei através do plano de igualdade racial. É um dos exemplos. Fora a questão da cultura, que tem o mês da consciência negra, que tem que ser seguido pelo plano, e ali nós orientamos no plano como fazer isso, como que a Secretaria de Cultura, de Estado da Cultura, que na verdade não é mais secretaria, é uma superintendência ligada à Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná, como é que fazer isso? Então, esses são alguns exemplos para que serve o plano. O plano é extremamente importante, que é o guia do governo do Estado dirigido para a população do Estado, como seguir e como se orientar. Você falou do Dia da Consciência Negra. Eu lembrei que nós brigamos. Como ficou? Então, em Curitiba, né? Em Curitiba, o feriado da Consciência Negra, o feriado de Zumbi dos Palmares, que é um dia de reflexão, é um dia que a população tem que refletir do que foi 350 anos, o genocídio da população negra. Quando os africanos escravos chegaram aqui, foram cerca de quase 280 milhões de africanos livres, mas mortos, escravizados nesse país. É para esse dia, para você pensar o que foi isso, refletir e também um combate ao racismo, né? Quer dizer, e significa o dia 20 de novembro, exatamente Zumbi dos Palmares, que foi o nosso grande líder, que puxou toda essa resistência com relação à escravidão através do Quilombo dos Palmares, né? A situação está no Supremo Tribunal Federal, ele foi julgado, está agora no princípio de recurso, cabe recurso. Eu sou amigos curi do processo no Supremo Tribunal Federal, é admitido na admissibilidade pelo ministro Gilmar Mendes, e nós estamos municiando. Eu acredito que em breve teremos uma posição bem agradável para a população de Curitiba. Com relação ao Estatuto de Igualdade Racial do Estado, com relação ao feriado da Consciência Negra no Estado do Paraná, está tramitando na Assembleia Legislativa. Passou pela CCJ, fizemos um recurso para que fosse para plenário, para que o dia do feriado da Consciência Negra passe para o Legislativo. Eu acho muito difícil, né? Mas vamos torcer, vamos lutar para que isso aconteça. Cabe agora aos parlamentares decidir essa situação do feriado da Consciência Negra do Estado. Tá certo. Eu queria falar do Estatuto, mas antes de falar do Estatuto, você falou de escravidão. Teve um cidadão brasileiro, não sei se é brasileiro, porque uma pessoa que fala tanta besteira, tanta bobagem, tem maluco em todo lugar do mundo, né? Tem. Sérgio Nascimento Camargo disse que a escravidão foi um bem para o negro no Brasil. Claro que eu sei a tua opinião, mas eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, como presidente de um movimento, de um conselho, o que você acha dessa infeliz fala desse cidadão? Se você me permitir, eu vou dividir em duas situações. Eu vou falar enquanto negro, enquanto um homem negro, enquanto um descendente de africanos. Na minha família também tem descendentes de alemães, a minha avó era alemã, de olho azul, tenho descendentes de judeus dentro da minha família, mas a predominância é africana, é negra, né? E como cidadão brasileiro, esse cidadão Sérgio, ele é um retrocesso, né? Ele é um reflexo daquilo que se chamamos, no tempo da escravidão, o capitão do mato. O capitão do mato, ele atendia tudo que o senhor de engenho falava. Pior que isso, matava e agredia. É um cidadão que trouxe uma linguagem não nossa, uma linguagem não é do povo brasileiro, é uma linguagem de skinheads, uma linguagem de neonazista, uma linguagem de fundamentalista, né? Porque os fundamentalistas eles estão raciais, né? Que são racistas, eles estão estabelecidos. Ele, acho que eu duvido muito, mas eu acho que ele nunca passou por um racismo, porque
eu acho que também que os ancestrais dele devem estar se revirando no caixão lá. Porque ele é negro. Ele é negro. E mesmo se fosse um branco, seria a mesma coisa. Mas a população branca, ela tem, os eurodescendentes, ela tem exatamente a noção do que foi isso. Mas né? eu nunca vi um branco falar isso. Exatamente. Fala de outras formas, tem discriminação, mas abertamente a público, assim, chegar e falar uma besteira dessa... Porque os eurodescendentes, os orientais, a comunidade indígena, sabe muito bem a gravidade que isso aconteceu, né? Então nós temos que ter cuidado com relação a isso. Agora, enquanto presidente de uma entidade, como o Conselho, que corresponde ao Estado inteiro, que representa os 28% da população, eu tenho que dizer, é o que nós, na última reunião descentralizada do Conselho que nós fizemos na cidade de Londrina, e agradecer à cidade de Londrina, o Conselho Municipal de Londrina, através da Maria Eugênia, a presidente, a professora Maria Eugênia, a gestora do município de Londrina, que é a Fátima Beraldi, como, por exemplo, também a presidente do Conselho Municipal de Cambé, a doutora Rosane, que nos atendeu, acolheu, e principalmente também a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, que nós fizemos a reunião no conselho, na sala de conselhos da entidade da UEL, né, da Universidade Estadual. Na última reunião do conselho, nós colocamos que o Conselho Estadual tem que ir ao Ministério Público Federal, Ministério Público Federal de Justiça, para fazer a denúncia e pedir, enfim, os caminhos necessários da lei. É racismo, o que ele disse é racismo, o que ele disse sobre a atriz Thaís Araújo, que foi a primeira negra protagonista de uma novela de TV, enfim, e outros causos que ele contou, não é? Enfim, é caso de justiça, é a lei que tem que tomar conta disso, né? O país tem uma lei própria para isso, o crime de racismo é inofensável, né? Serve para todos. Serve para todos, é de 3 a 6 anos de detenção e não tem fiança. Né? Então, é caso de polícia, é um capitão de mato, nem dá para ligar muito, não dá nem para levar muito em consideração. Infelizmente a gente tem que falar disso porque foi uma coisa nacional, mas que não gostaríamos, né, nem de levar a público nada. Estatuto da Igualdade Racial, que é e como funciona? Olha, o Estatuto da Igualdade Racial nós temos o nacional, né, o federal, e agora nós estamos criando aqui no Paraná. Faz 2 anos que nós estamos debatendo isso, saiu da Assembleia Legislativa, lá do deputado Lemos, do PT. Esse ano o Estatuto não passou pela CCJ, né, por conta que tinha alguns vícios de origem. E o Conselho, nos últimos 2 anos, na gestão da professora Edna Coqueiro, fez toda a tramitação legal, fez audiências públicas, o Conselho fez audiência pública na Assembleia Legislativa, mas por uma contingência legal, jurídica, porque o Estatuto ele não pode, na verdade é o contrário, a Assembleia Legislativa não pode gerar custo para o Executivo. Então teve o que nós chamamos, o termo, no sentido de que a inversão da situação da legislação. Então não pode, o Legislativo não pode provocar despesa para o Executivo. Isso significa vícios de origem. Então o Estatuto voltou para o Executivo, um acordo que foi feito pela liderança do governo na Assembleia Legislativa, e foi um acordo muito espetacular, para se dizer, muito importante para a população do Paraná, porque quem vai apresentar agora o Estatuto da Igualdade Racial é o Executivo, amparado, debatido amplamente pelo Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que fez todas as alternativas legal, né, dos dispositivos, dos artigos. São 2 anos nesse debate. O Executivo provocou agora uma audiência pública que foi feita, e também a Secretaria de Justiça colocou no ar uma consulta pública que durou cerca de mais ou menos 15 dias. Né? E na última reunião descentralizada em Londrina, com todo o movimento negro de Londrina e região, ali região norte do estado, também debatemos o Estatuto amplamente, né? Porque o Estatuto da Igualdade Racial do Estado do Paraná será um braço da Constituição do Estado. Significa dizer que, por exemplo, o Poder Judiciário vai se manter, vai se amparar, né, vai seguir o que está nessa legislação dentro do Estatuto de Igualdade Racial.
significa dizer que a legislação da educação vai mudar e a população do Estado do Paraná pode seguir o Estatuto para referência para a execução e aplicação da lei dentro do Estatuto. Resumindo e repetindo, o Estatuto da Igualdade Racial do Estado do Paraná vai mudar a legislação ordinária do Estado. É um braço da Constituição do Estado, como é o Estatuto de Igualdade Racial Federal. Muito bem. Vai servir de parâmetro para futuras ações. Para futuras ações em todos os níveis. Legislativo, executivo e judiciário. Nós temos um tempinho ainda, doutor, parcerias com os municípios. Como que está? Nós temos quase 400 municípios no estado. Qual a percentagem de integrantes e com comissões? Então, no estado do Paraná tem 20 conselhos municipais, né? Esses conselhos municipais, nessa gestão do conselho, trouxe para dentro do conselho, porque você é um conselho estadual e você tem um conselho municipal, então você tem que trazer o debate desses conselhos e a participação desses conselhos dentro do conselho municipal, e foi muito amplo, tanto é que surgiu aí as reuniões descentralizadas dos conselhos. Aconteceu em Cascavel esse ano e Londrina. Nós devemos abrir a reunião agora em fevereiro de 2020, que será a primeira reunião do Conselho do Concipir, provavelmente em uma das cidades do Paraná, talvez Ponta Grossa, que nós temos o conselheiro lá e as entidades lá de Ponta Grossa. Então, a vinda dos conselhos municipais para o Conselho Estadual é o fortalecimento da política do movimento negro e o combate a qualquer tipo de discriminação. Muito bem. São assuntos que nós deveríamos ter 1 hora, 2 horas, 3 horas de programa, porque é muito assunto interessante e que a população muitas vezes não sabe, não é de conhecimento. Tem muitas coisas que poderiam, por exemplo, estatuto, parcerias, para que serve o conselho, quais os direitos que o cidadão das chamadas minorias tem, porque muita gente eles pensam que são só interesses coletivos, mas eles podem individualmente também, através do conselho, solicitar alguma coisa, enfim, de uma discriminação, preconceito, etc. Então seria assim, muito tempo para nós conversarmos, levar até as escolas, levar, enfim, aonde for preciso essa conversa e essa discussão. Saul, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito útil, vai ser muito útil para os nossos telespectadores e com certeza vai ter assim, uma energia muito positiva para que o Conselho cresça cada vez mais e que a população se integre cada vez mais, independente da sua origem, da sua cor, da sua raça. Muito obrigado. Eu que agradeço, dizer que o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o CONCIPIR, está à disposição de toda a sociedade. Convido a todos a participarem. As reuniões do Conselho é sempre às primeiras quartas-feiras, na Secretaria de Justiça, no 7º andar. Dizer também que o Estado do Paraná tem o SOS Racismo. Obrigado, Dorival, e até a próxima. Até a sexta-feira que vem, se Deus quiser.